Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Positivo e Próspero. Como é que tá essa jornada de transformação, hein? Já tá sentindo as ideias do Wallace Wattles ressoando aí na sua vida financeira, abrindo caminhos para a prosperidade? Conta pra gente. É uma alegria estar aqui de novo explorando esses conceitos. Pois é, chegamos, olha só, ao nosso 10º encontro focado na obra fundamental, A Ciência de Ficar Rico. E ó, para quem está chegando agora, ou de repente perdeu algum capítulo, vale muito a pena voltar e ouvir os episódios anteriores, viu? Com certeza. O Wattles ele constrói o raciocínio aos poucos, né? Cada capítulo é um degrau importante mesmo. Exato. No nosso último encontro, a gente mergulhou fundo em como usar a vontade do jeito certo, lembra? Hoje, a gente vai, aprofundar ainda mais essa ferramenta que é essencial para atrair a riqueza. Uhum. Por isso, sabe, ouvir o episódio 9 antes desse aqui pode fazer bastante diferença na compreensão. Fica a dica. Boa dica. Ajuda a conectar os pontos. Preparem-se então, porque hoje vamos desvendar mais uns segredinhos sobre como direcionar nossa mente, nossa energia, com reflexões que, olha, mesmo sendo de 1910, se encaixam perfeitamente hoje em 2025. É impressionante a atualidade, né? Muito! Fiquem com a gente até o final, porque as ideias do Wattles continuam surpreendentemente atuais e poderosas. O capítulo de hoje se chama Outros Usos da Vontade. Vamos lá então. Ok, vamos desembalar isso. O ponto central que o Wattles traz neste capítulo é a importância de manter uma visão clara e, exclusiva da riqueza. Ele começa já sendo bem direto, né? Bem direto. Ele diz que a gente não consegue manter essa visão se ficar olhando para imagens opostas. Isso vale tanto para as coisas externas, né, o que a gente vê por aí, quanto para o que a gente imagina. E ele dá exemplos práticos disso. Sim, ele é enfático. Não fale sobre problemas financeiros do passado, nem pense neles. Não fique relembrando, a pobreza dos pais ou as dificuldades do começo da vida. Nossa. Fazer isso, segundo ele, é se classificar mentalmente entre os pobres naquele momento. É quase como se você se colocasse nessa frequência, sabe? E aí, claro, isso freia o movimento das coisas boas na sua direção. É como tentar ouvir uma música e ficar mexendo no dial do rádio pegando outras estações. Exatamente. É essa analogia. Você acaba pegando o ruído, né, em vez da melodia que você quer. Ele usa até aquela frase forte, né? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Para marcar bem essa ideia de deixar o passado para trás. Isso. A ideia é colocar a pobreza e tudo relacionado a ela completamente para trás mesmo. Um corte. E isso se conecta com a teoria do universo que ele apresentou antes, da substância pensante. Totalmente. Se a gente aposta nessa teoria que existe uma mente criativa, uma substância que forma tudo, por que então dar atenção para ideias que vão contra isso? Faz sentido. Ele questiona, por exemplo, para que ficar lendo visões pessimistas sobre o fim do mundo? Ou filosofias que pintam um futuro sombrio, se a gente está focado em criar, em construir. E a visão dele é o oposto disso, né? Bem otimista. Sim, ele afirma categoricamente: o mundo não está indo para o diabo, está indo para Deus. É um maravilhoso vir a ser. Ele tem essa visão de progresso contínuo. Mas ele reconhece que existem problemas, condições difíceis. Reconhece, claro, ele não nega que existem condições desagradáveis, mas ele pergunta: qual o sentido de ficar estudando essas coisas se elas estão passando? Se elas são parte de uma evolução. Entendi. Estudar o negativo seria... Na visão dele, seria retardar essa passagem. Manter essas condições vivas na nossa mente por mais tempo, entende? Então, em vez de focar nos problemas, mesmo aqueles que parecem enormes em certos lugares... O foco deve ser no crescimento, na evolução. A recomendação é direcionar a atenção para as coisas que estão sendo, digamos, superadas pelo crescimento evolutivo. E como a gente acelera isso? Promovendo esse crescimento na nossa própria vida, na nossa esfera de atuação. Considerar as condições negativas para ele é perda de tempo e, pior, destrói as próprias chances de avançar. Certo. E onde a gente deve colocar o nosso interesse, então? Onde focar? No mundo se tornando rico. É para pensar na riqueza em que o mundo está entrando, sabe?
e não na pobreza da qual ele está saindo. Ah, que interessante essa perspectiva. E a forma de ajudar o mundo a enriquecer, segundo ele, é enriquecendo a si mesmo. Mas, e isso é crucial, pelo método criativo, não pelo competitivo. A instrução é bem clara. Dê toda a sua atenção à riqueza e ignore a pobreza. Essa instrução de ignorar a pobreza, ela se aplica também a como a gente pensa sobre os outros que estão nessa situação? Sim, ele é específico nisso. Ao pensar ou falar sobre pessoas em situação de pobreza, a gente deve vê-las e falar delas como pessoas que estão se tornando ricas. Pessoas que devem ser, parabenizadas pela jornada em que estão entrando e não vistas com pena. Nossa, isso é contraintuitivo para muita gente, né? A ideia da pena é tão comum. Mas a lógica dele é que essa visão positiva inspira. Inspira a pessoa e inspira outras pessoas a também buscarem a saída. A riqueza é um estímulo, não comiseração. Mas aí vem aquela pergunta, né? Esse foco total na riqueza não pode soar um pouco, sei lá, egoísta ou materialista demais? É uma ótima pergunta. E o Wattles, ele parece antecipar isso. Ele argumenta que tornar-se verdadeiramente rico, pelo método criativo, é o objetivo mais nobre que se pode ter. Por quê? Porque, segundo ele, inclui todo o resto. Como assim inclui todo o resto? Explica melhor isso. Ele faz uma distinção forte. No plano competitivo, a luta pela riqueza pode ser sim uma disputa ímpia por poder, como ele chama. Mas na mente criativa a coisa muda. Tá, e como inclui o resto? Ele afirma que toda a grandeza, todo o desenvolvimento da alma, todo o serviço, todo o esforço elevado, vem através do enriquecimento. Porque tudo isso se torna possível pelo uso das coisas. Se faltam recursos, como é que a gente expressa plenamente esses potenciais? Como ter tempo para estudar, para servir, para criar, se a gente está lutando pela sobrevivência básica? Entendi. A riqueza seria a base material para essas outras expressões? Exatamente. Ele até conecta isso à saúde e outros aspectos. Ah, é? Como? A saúde física, por exemplo. Ele diz que depende de enriquecer, porque só quem está livre da preocupação financeira e tem meios para viver sem essa ansiedade e para seguir práticas de higiene adequadas, pode ter e manter a saúde de verdade. Faz sentido, a preocupação constante mina a saúde, né? Com certeza. E ele vai além, diz que a grandeza moral e espiritual só é possível para quem está acima da batalha competitiva pela existência. E que a felicidade doméstica, o amor, florescem melhor onde tem refinamento, pensamento elevado, liberdade de influências corruptoras. E essas condições para eles estão onde? Onde a riqueza é obtida pelo pensamento criativo, sem conflito, sem rivalidade. Aí sim haveria esse ambiente propício. Então, resumindo essa parte, a mensagem é mirar na riqueza como objetivo nobre e fixar atenção nessa imagem mental, excluindo tudo que possa atrapalhar, que possa obscurecer essa visão. Perfeito, é isso. E parte fundamental disso é aprender a ver a verdade subjacente em tudo. É conseguir olhar por baixo das condições que parecem erradas, sabe? E enxergar a grande vida única sempre avançando para mais expressão, para mais felicidade. Ver o potencial por trás da aparência. Exato. A verdade fundamental para Wattles é que não existe pobreza de verdade. Existe apenas riqueza. A natureza do universo é abundante. Ok, mas se a natureza é só riqueza, por que então algumas pessoas continuam na pobreza? Ele explica isso? Sim. Ele aponta algumas razões principais que, no fundo, são desvios desses princípios que ele ensina. Quais seriam? Primeiro, ignorância. Muita gente simplesmente não sabe que existe riqueza para elas ou não sabe como acessar. E aí, para ele, a melhor forma de ensinar a você mesmo mostrar o caminho com o seu exemplo de prosperidade. O exemplo arrasta, né? Exato. Segundo, indolência intelectual. Tem gente que até sente que tem uma saída, mas não faz o esforço mental para encontrar essa saída e seguir por ela. É tipo uma preguiça de pensar criativamente. E como ajudar nesse caso? O melhor, ele diz, é despertar o desejo. Mostrar a felicidade que vem da riqueza correta, da riqueza criativa. O exemplo, de novo, mas focado na alegria que isso traz. E a terceira razão?
confusão. Tem gente que até tem alguma noção dessas ideias da substância pensante, mas se perde no meio de um monte de teorias, sabe? Metafísica, ocultismo, mistura um monte de sistemas e acaba não funcionando em nenhum. Ah, a paralisia por análise, talvez? Ou misturar métodos incompatíveis? Ah, exatamente. Para essas pessoas, ele diz que o melhor é mostrar o caminho certo com um exemplo prático. É aí que ele solta aquela frase: 1 grama de ação vale 1 quilo de teoria. Ou seja, na prática a teoria se prova, né? Poxa, muito bom. E isso tudo leva a uma conclusão bem poderosa sobre o nosso papel no mundo, imagino. Sim, ele resume de forma marcante. A melhor coisa que você pode fazer pelo mundo inteiro é fazer o máximo de si mesmo. Servir a Deus e à humanidade de forma eficaz para ele é enriquecendo pelo método criativo, porque aí você tem mais para dar, mais para contribuir. Entendi. É uma visão bem diferente da ideia de que para servir é preciso se sacrificar ou viver na escassez. Completamente diferente. A ideia é que a sua plenitude contribui para a plenitude do todo. O Wattles também faz uma recomendação bem específica sobre o estudo deste material, né? Quase um aviso. Sim, ele é bastante assertivo nesse ponto. Ele afirma que, se este livro detalha os princípios da ciência de ficar rico, e se isso for verdade, então não seria necessário ler nenhum outro livro sobre o assunto enquanto você estiver aplicando isso. Uau! Por que essa exclusividade toda? E compara com a matemática. Só tem um jeito certo de somar 2 plus 2, né? Ou com a geometria. Só tem uma linha reta entre 2 pontos. Ele acredita que o método dele é o mais direto, o mais simples, sem coisas desnecessárias. E qual a recomendação prática dele sobre isso? Como ele sugere que a gente use o livro? Ler este livro todos os dias. Manter ele por perto. Memorizar os conceitos. E, o ponto-chave, não pensar em outros sistemas ou teorias enquanto estiver neste processo. Por que não? Porque, segundo ele, isso poderia gerar dúvidas e incertezas. E a dúvida é fatal para a fé inabalável, que lhe diz ser necessária. Misturar ideias poderia te fazer vacilar e aí fracassar. Entendi. Foco total. E depois? Depois que a pessoa enriqueceu? Aí sim, depois que você teve sucesso, aí pode estudar outros sistemas à vontade, comparar, analisar, mas durante o processo de aplicação, foco total aqui. Ele também sugere ler só comentários otimistas sobre as notícias do mundo, coisas que estejam em harmonia com a sua imagem mental. Interessante. E quanto a outros estudos, tipo teosofia, espiritismo, que ele menciona? Ele aconselha a adiar essas investigações também. A frase dele é direta: não se intrometa com teosofia, espiritismo ou estudos afins. E qual a lógica dele para isso? É bem pragmática. Ele diz, olha, se os espíritos existem, eles têm o trabalho deles, os problemas deles, a gente não tem o direito de interferir, não pode ajudar eles, e é duvidoso que eles possam nos ajudar ou que a gente tem o direito de usar o tempo deles. Nossa, bem. Direto ao ponto. Sim, a conclusão dele é: deixe os mortos e o além em paz e resolva seu próprio problema. Fique rico. Misturar essas coisas com um método criativo, para ele, cria correntes mentais cruzadas que certamente fariam as esperanças naufragarem. É uma questão de foco e energia. Uau, bastante direto mesmo. Então, para a gente fechar o raciocínio que ele construiu até aqui, como ele resume os fatos básicos dessa ciência? Ele faz uma recapitulação muito útil dos pontos estabelecidos nos capítulos anteriores e reforçados neste. São 7 pontos principais. Vamos lá. 1. Existe uma substância pensante, da qual tudo é feito, que preenche o universo. 2. Um pensamento nessa substância produz a coisa imaginada. 3. O ser humano pode formar coisas em seu pensamento e, ao imprimir esse pensamento na substância informe, pode fazer com que a coisa pensada seja criada. Ok, a base da criação mental. Exato. 4. Para isso, é preciso passar da mente competitiva para a criativa. 5. É preciso formar uma imagem mental clara do que se quer. 6. É preciso manter essa imagem com o propósito fixo de conseguir o que se quer e a fé inabalável de que já está conseguindo. Propósito e fé. Fundamentais. E o 7, que foi o foco deste capítulo. É preciso fechar a mente a tudo que possa abalar o propósito
obscurecer a visão ou apagar a fé. Manter o foco mental. Perfeito. E ele adiciona um elemento crucial que será explorado a seguir, né? Ele deixa um gancho. Sim, ele conclui dizendo, e além de tudo isso, veremos agora que ele, o indivíduo, deve viver e agir de uma certa maneira. Isso prepara totalmente o terreno para o próximo capítulo, que vai falar da ação. Não basta só pensar, tem que agir de um jeito específico. Que capítulo intenso! Vimos a importância radical de focar na visão da riqueza, ignorando ativamente o passado, a negatividade e até mesmo outras teorias enquanto estamos neste caminho. Vimos a perspectiva de Wattle sobre a riqueza como algo nobre e fundamental para a expressão plena da vida. E a ênfase na ação focada, né? No exemplo pessoal como a melhor forma de ajudar os outros e na necessidade de seguir um método comprovado sem dispersão. É realmente um chamado à disciplina mental e à confiança no processo criativo. Com certeza. E para absorver completamente e colocar em prática essas ideias transformadoras, é essencial continuar com a gente. Os próximos passos que o Wattles vai apresentar são cruciais. Estaremos aqui diariamente no Positivo e Próspero, desvendando cada etapa. Não perca! A jornada continua. Queremos agradecer imensamente pela sua presença e pelo tempo dedicado a essa exploração conosco. Lembre-se, cultivar a gratidão por cada aprendizado, por cada passo, é uma prática poderosa que alinha você com a abundância que busca. Não é mesmo? Sem dúvida, a gratidão abre portas. E o interesse crescente por estes temas mostra uma busca linda por transformação. Continuar acompanhando o canal Positivo e Próspero oferece muitas reflexões para efetivar mudanças reais rumo a uma vida mais plena e abundante. Isso mesmo. E se este conteúdo ressoou com você, que tal? Ajudar a gente a espalhar essas ideias. Isso. Curtir este episódio ajuda muito. Se inscrever no canal Positivo e Próspero, se ainda não fez isso, ativar as notificações para não perder os próximos capítulos diários e compartilhar com alguém que também pode se beneficiar dessas ideias. Com certeza. E claro, recomendamos explorar a obra original de Wallace Wattles, A Ciência de Ficar Rico. Além disso, o nosso canal está recheado de conteúdo para apoiar sua jornada. Temos mais de 50 vídeos sobre lei da atração, prosperidade e temas correlatos esperando por você. É bastante coisa para explorar. E para finalizar, deixamos uma reflexão. Em quais momentos do seu dia, talvez de forma sutil, a sua atenção ainda se volta para aquelas imagens opostas à riqueza que deseja? Identificar essas pequenas fugas de foco pode ser o próximo passo na aplicação prática do que vimos hoje. Uma ótima reflexão para levar, observar onde a mente vai. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Até a próxima!